Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da TV América. Aqui você tem acesso a diversos assuntos: informática, renda extra, saúde, estudos científicos, últimas descobertas da ciência, história geral e notícias nacional e internacional. Se você se interessa por alguns desses conteúdos, deixa seu like e se inscreva. Agora vamos para a notícia. Legal, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias e está chegando a hora. Nesta terça-feira, a primeira turma do STF começa a analisar a denúncia da PGR contra Bolsonaro e mais 7 acusados do chamado primeiro grupo, ou Núcleo 1. A análise da denúncia deve acontecer em 2 sessões, uma na terça-feira, em 2 horários, às 9h30 e às 14 horas, e outra na quarta-feira, dia 26, às 9h30 da manhã. Se a denúncia for aceita, Bolsonaro e os outros acusados se tornarão réus e responderão a um processo criminal. O julgamento tem grande repercussão política e pode definir o futuro do ex-presidente e seus aliados. Caso a primeira turma do STF aceite a denúncia, o que provavelmente vai acontecer, inicia-se imediatamente a ação penal que compreende várias etapas. São elas: 1. Instrução processual. Nesta fase, são coletadas provas, ouvidas testemunhas e realizados os interrogatórios dos réus. As defesas podem requerer diligências adicionais, como perícias e outras investigações. Não há um prazo fixo para a conclusão desta etapa, pois depende da complexidade do caso e das solicitações das partes envolvidas e da disposição dos magistrados para que o processo corra em velocidade recorde. Número 2. Alegações finais. Após a instrução, tanto a Procuradoria-Geral da República, a PGR, quanto as defesas apresentam suas alegações finais, resumindo os argumentos e provas que sustentam suas posições. Cada parte geralmente tem um prazo de 5 dias para essa manifestação. E por último, a terceira parte, julgamento de tudo isso aí. Concluídas as alegações finais, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, elabora o seu voto e submete o processo à apreciação da primeira turma do STF. Embora não haja um prazo definido para que isso aconteça, há uma expectativa de que o julgamento termine ainda no primeiro semestre de 2025. É importante destacar que, devido à complexidade e relevância do caso, os prazos podem variar. Portanto, não é possível, até o momento, determinar com precisão a data exata do julgamento após a aceitação da denúncia. Se condenados, os réus poderão pegar até 28 anos de reclusão. E é justamente aí que mora o problema. A reação à aceitação da denúncia pela primeira turma já vai provocar o anúncio das sanções contra os magistrados brasileiros, estabelecidas pelo governo de Donald Trump. Será apenas um anúncio, como um alerta para que eles saibam o que vai acontecer depois com eles se partirem mesmo para a condenação do ex-presidente. Mas sabendo do que vai acontecer, os ministros não darão ouvidos e votarão de acordo com as suas convicções individuais ou grupais, já que parecem estar mesmo todos envolvidos juntos. O presidente americano deverá decidir essa semana sobre o pacote de sanções que reúne nada menos que 1.000 páginas sobre a mesa dele. Trump olha para elas todos os dias, à espera do momento certo. E há quem diga que esse momento chega dependendo das ações dos próprios ministros. Se eles quiserem seguir adiante, que sigam, mas terão de amargar o que vem por aí. E os ministros vão pagar para ver, pois dizem que não podem ser pressionados por uma força externa a respeito das decisões que têm de tomar. Portanto, é certo que, com um pensamento assim, todos eles serão sancionados. Mas a punição não vai terminar por aí, com sanções do tipo suspensão de vistos e lei Magnitsky. Não. Se os magistrados brasileiros continuarem mostrando resiliência, vai haver condenação e pedido de prisão a ser cumprida nos Estados Unidos.
Mas como assim? Um país não tem o direito de interferir na soberania de outro? Vão dizer eles, mas de nada vai adiantar. Todos no mundo estão falando a mesma coisa e não está adiantando nada. E quando eles perceberem isso, vai ser tarde demais. Vão lamentar, ranger os dentes, mas não vai adiantar. E a constatação será amarga e dolorosa. E por que isso vai acontecer? Porque os brasileiros ainda não se deram conta que nesse jogo manda quem pode e obedece quem tem juízo. Caso queiram comprovar, é só partir para o combate, como estão fazendo agora. E isso é muito perigoso. Aquele último que ficar de pé ganha a disputa. Quem será que tem condições de permanecer altivo? O Brasil ou os Estados Unidos? Trump já disse, nós não precisamos deles, eles é que precisam de nós. E se os juízes brasileiros acham que no Brasil é diferente, logo logo verão e se surpreenderão ao constatar que, quando se trata do mais fraco contra o mais forte, o mundo todo é igual. Trump está seguindo a mesma linha política de Nayib Bukele, o jovem e voraz presidente de El Salvador. No país dele, ninguém podia mais sair de casa, assim que o sol se punha, dado a violência que assustava. Os comerciantes tinham de pagar propinas para os criminosos em percentuais altíssimos. O crime controlava o país, as gangues organizadas tomavam conta de tudo. E Bukele assumiu com o propósito de trazer a segurança das pessoas de volta, a dignidade da vida delas na integralidade. Construiu presídios e acabou com os privilégios de criminosos. Foi acusado pela esquerda globalista de ser um ditador, mas ele respondeu do jeito que todos queriam ouvir. Melhor ser um ditador e garantir a segurança de todos e bem-estar do povo do que deixar os cidadãos morrerem na mão dos bandidos. Resultado? É o país mais seguro do mundo agora. A criminalidade baixou 98%, quase a totalidade, e o turismo subiu para incríveis 100%, gerando empregos, renda e impostos.